Um ótimo dia para você, boa tarde para você, para o Cláudio, para a Thaís, para os ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, aqui em Paris, 1h19 da tarde. E o meu destaque são as enormes estruturas que foram montadas na Praça Vermelha, em Moscou, para o pronunciamento do presidente Vladimir Putin amanhã. Segundo a inteligência britânica, Putin deve reconhecer publicamente que as províncias de Donetsk, Luhansk, no leste da Ucrânia, assim como Zaporíjia e Kherson, no sul, decidiram por maioria serem anexadas à Rússia. Bem, o que Kiev, apoiada pelo chamado Ocidente, que são os países membros da Europa e da OTAN, consideram uma fraude, uma farsa, uma afronta. Os referendos que foram realizados nessas cidades, que começaram na sexta passada e terminaram agora na terça, foram anunciados pelo Kremlin logo após a contraofensiva ucraniana no começo do mês, que vocês lembram que agora parece estar estagnada. E pela primeira vez ontem, a Rússia sinalizou que o conflito deve durar pelo menos até a conquista de Donetsk. E essa foi a primeira vez que uma meta objetiva foi colocada por Moscou desde o início da guerra na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. Mas qual é o problema para Moscou? Vejam só. Em Luhansk, por exemplo, o controle é quase que total. Mas em Donetsk, 40% do território ainda não foram tomados esses 40%. E já no preparo para qualquer tipo de pronunciamento amanhã, a União Europeia propôs um 8º pacote de sanções contra a Rússia, que prevê um teto para o preço do petróleo russo, além de medidas restritivas contra os responsáveis pelos referendos. Medidas restritivas que não foram detalhadas, mas estão lá constando aí como na 8ª rodada de sanções. Os Estados Unidos também estão dispostos a aumentar as sanções à Federação Russa se a Rússia decidir anexar os territórios ucranianos dos referendos, essas 4 províncias que a gente citou agora. E além das sanções, o bloco europeu se manifestou com as explosões registradas ontem nos oleodutos, o Nord Stream 1 e 2, e se mostrou profundamente preocupada, a União Europeia, os líderes europeus endureceram ainda mais o discurso e afirmaram que qualquer interrupção deliberada da infraestrutura energética europeia será recebida com uma resposta, nas palavras deles, robusta e unida, palavras da União Europeia. Moscou continua negando que tenha sabotado os gasodutos. Bem, enquanto isso, milhares de pessoas estão fugindo da guerra, especialmente os jovens. E isso acontece desde o anúncio da mobilização de 300 mil reservistas, que foi feita pelo presidente Vladimir Putin, e o cálculo que se faz é que cerca de 200 mil pessoas já deixaram a Rússia, já atravessaram fronteiras para outro lugar que seja longe da guerra. Filas, por exemplo, nas fronteiras em países como o Cazaquistão, que tem uma larga fronteira junto à Rússia, mas Putin não vai deixar barato. Por causa da fuga em massa, Moscou não vai mais emitir passaporte para as pessoas convocadas para o exército. E nós já dissemos aqui que essa guerra vai demorar e o continente amarga aí uma inflação alta, uma crise energética, enfim, uma situação bem complicada. Gente, pelo menos esse problema o nosso Brasil não tem. Está geograficamente bem longe da guerra e não se meteu nessa briga que vai mal e não deve terminar cedo. Esse é o destaque da Sônia Blota. Daqui a pouquinho nós vamos